sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Pessoal, na semana passada eu citei algumas frases importantes que estão em alguns livros, frases marcantes. Hoje eu vou comentar um pouco sobre algumas citações de pessoas famosas sobre literatura. E na sugestão literária, vou falar sobre um livro de um italiano, Jorge Faletti, que no ano de estreia vendeu 4 milhões de exemplares desse livro. É um policial chamado Eu Mato. Então fiquem comigo até o final, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, dê o like, comentários e vamos junto. Bom, para começar, uma citação do Carlos Drummond de Andrade sobre a leitura. Ele diz o seguinte, que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas que por incrível que pareça, quase a totalidade não sente esta sede. A diferença entre literatura e o jornalismo é que o jornalismo é elegível e a literatura não é lida. Essa é uma frase do Oscar Wilde. Uma outra bem interessante é a seguinte: os governos suspeitam da literatura, porque essa é uma força que lhes escapa. Essa é uma citação do Émile Zola. A literatura é sempre uma expedição à verdade. Essa frase é do Franz Kafka. Essa próxima eu concordo plenamente. Muitos homens começaram uma nova era na sua vida após uma leitura de um bom livro. Essa citação é do Henri Thoreau. A literatura é essencialmente a solidão. Escreve-se em solidão, lê-se em solidão e, apesar de tudo, existe uma comunicação que só a leitura é capaz de fazer entre dois seres humanos. Essa é uma frase do Paul Auster. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso, segurança e a escrita, exatidão. Essa é uma citação do Francis Bacon. Só há grandes literaturas onde o povo é permeável à cultura. Miguel Torga. E para encerrar por hoje, a última agora vai ser do Dostoiévski. Ele diz o seguinte: a víbora da vaidade literária infere por vezes mordeduras incuráveis, principalmente aos homens limitados. Então, vamos ficar por aqui com as citações e acompanhe agora a sugestão literária do dia, o livro Eu Mato, do Jorge Faletti. Um abraço a todos. Bom, não é segredo para ninguém que eu tenho uma predileção por livros policiais. É o que eu gosto de ler, o que eu gosto de escrever, apesar que eu sou bastante eclético, eu leio de tudo. Mas eu tenho essa queda por livros policiais. E esse livro, Eu Mato, do italiano Jorge Faletti. O Jorge Faletti, ele nasceu em 1950, ele é formado em Direito. Ele lançou esse livro em 2002 e no primeiro ano dele ele vendeu 4 milhões de exemplares. Sucesso absoluto. E não é para menos, o livro é muito bom. E vamos comentar sobre ele aqui porque é um policial bem cativante. A história do livro Eu Mato, ela se passa no Principado de Mônaco. E começa com o assassinato de um piloto de Fórmula 1 e a namorada dele, num iate. E, obviamente, tem um serial killer envolvido. E, como eu já comentei em outros vídeos, o serial killer ele tem uma característica em comum. Eles gostam do desafio, né? Eles gostam de provocar os investigadores para começar um jogo, né, com eles. E se mostrar mais capaz, mais inteligente. E aqui não é diferente. Esse serial killer, ele começa a provocar a polícia, só que ele liga para uma determinada rádio, passando pistas dos próximos crimes que ele vai cometer e sempre terminando com alguma música nessa rádio. Esse serial killer, ele tem o apelido de Ninguém. E ele telefona para essa rádio sempre com enigmas para que um policial lá de Mônaco, com a ajuda de um agente do FBI, tentem desvendar o próximo ataque que ele vai cometer.
ele sempre liga para um programa de um apresentador carismático. É sempre nesse programa que ele telefona para fazer esse tipo de anúncio e colocar os enigmas e, consequentemente, a ameaça às vítimas. Esse agente do FBI ele não está lá em Monte Carlo por acaso, não. Ele perdeu a esposa e viajou em luto e foi visitar esse amigo dele em Mônaco, que é policial. E justamente quando ele está lá com o amigo, que acontece esse primeiro crime do piloto de Fórmula 1 e a namorada, que são mortos. Então ele, como ele já está lá mesmo, ele ajuda o policial a tentar prender esse serial killer. Então basicamente é isso. É um assassino em série em Mônaco, né, em Monte Carlo, que começa a provocar a polícia através dessa rádio e o policial e o agente do FBI tentando decifrar os enigmas para impedir os próximos ataques que o ninguém, né, quer cometer. É meio clichê se você parar para pensar, mas todo livro de serial killer, né, tem isso, né, o desafio e tal. Mas eu costumo dizer que toda a história ela já foi escrita. Basta saber como contar. O que difere é isso, é como você vai contar a história. Você analisar todo filme, já teve uma história parecida. Ou é vingança, amor, droga, violência de um modo geral. Você vai olhar, tem vários filmes assim. Então todas as histórias já foram contadas. A maneira que se conta é que diferencia a trama. E a maneira que esse livro aqui é escrito realmente deixa o leitor preso do início ao fim e tem uns diálogos bem interessantes entre o assassino e o radialista. Aí o final é super surpreendente, né? Não vou contar, mas engana bem. Mas então, um dos diálogos interessantes que o radialista tem com o assassino serial, né, o ninguém, eu vou dar uma lida aqui, tá até na contracapa. Ele diz o seguinte: até nisso nós somos iguais. A única coisa que nos diferencia é que, quando acabar de falar com elas, você tem a possibilidade de se sentir cansado. Pode ir para casa e desligar a mente e todas as suas doenças. Eu não. Eu não consigo dormir de noite, porque meu sofrimento nunca acaba. Aí o radialista pergunta: e nessas noites, o que faz para se livrar do seu sofrimento? Eu mato. Essa é a nossa sugestão literária. Eu mato. Giorgio Faletti. Boa leitura para todos. Um abraço. Capítulo 11, parte 3. O tempo passa e o gerente sente falta do novo funcionário. Cadê o motoboy novo? Perguntou o irritado gerente Bola, da Beer Others. Já foi embora, eu acho, emendou outro funcionário. Caramba, não precisa nem voltar mais. No primeiro dia, ele só entregou a cerveja do juiz e mais nada. Se mandou. No mínimo recebeu um troco bom e achou que a noite estava ganha. Nem precisa voltar, nem precisa. De fato, a frase do gerente está correta. O motoqueiro não retornará mais, alvejado com um tiro de fuzil que destruiu sua cabeça. Ele não volta mesmo. Na Praça Mauá, um travesti de nome Shirley leva um susto danado, pois vê um homem com o rosto todo deformado e sangue para todo lado esparramado. Ela sai correndo em direção ao prédio da Polícia Federal, que fica a poucos metros dessa praça. Um agente que estava na recepção acompanha Shirley até onde jaz o corpo. No caminho, ele liga para os órgãos competentes e se aproxima do entregador. Ele nota que o tiro foi de fuzil. Belo tiro, comenta o agente. Bom, a PM está chegando. Fique aí e dê seu depoimento. Isso não é da minha alçada. Então vou partir. As viaturas começaram a chegar e os procedimentos para recolher o corpo da vítima têm início. O agente federal volta para a sede da PF e o travesti conta o que viu para a PM. Para piorar, o entregador não tem nenhum documento. Vai para o ML como indigente. Só encontraram com ele R$ 28 e uma chave de moto no bolso da calça. Apenas isso.